hoje nós estaremos entrevistando o Padre Marcos Vinícius, que está aqui participando, celebrando com o povo na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia. Padre, mais uma vez é um prazer revê-lo, é um prazer estar contigo aqui e te agradeço de antemão o carinho da ceder a entrevista para a gente. Eu que agradeço também a todos que estão nos assistindo neste momento, agradeço a toda a equipe pela oportunidade desse bate-papo gostoso aqui com vocês. A gente vem, a nossa ideia é aquela um pouco, primeiro é o que eu te falei, é bacana revê-lo, né? A gente tem uma história de proximidade aí com o Padre Marcos, de ter acompanhado logo depois da sua ordenação, um tempo de convívio e um pouco mais, segundo, mas queria que a gente sempre converse um pouco com os padres e a intenção é dar realmente aos padres a oportunidade de falar um pouco do seu convívio, um pouco da sua história, né? Como é que eles chegam até aqui e despertar, quem sabe, por que não, vocações, né, padre? Se a gente já tiver cumprido com esse programa um pouco mais de vocações, acho que já é uma contribuição. Mas conta um pouco pra gente, padre, a sua origem, de onde o senhor vem, né? E aí como chegou a ser sacerdote? Então, eu sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Fátima, e com 15 anos de idade eu comecei a fazer os encontros vocacionais, não é? Convidado pela diocese para participar desses encontros vocacionais, motivados também pelo Padre Berardo. Padre Berardo, para mim, é o meu promotor vocacional, ele é o meu, né, vamos dizer assim, uma referência vocacional. Na época em que eu estava com ele na paróquia, ele foi meu promotor vocacional. E comecei a realizar os encontros vocacionais, participar deles. Durante 3 anos eu participei dos encontros vocacionais, com essa inquietação, né, de tentar saber qual era a minha vocação, o que Deus esperava de mim, o que realmente... 15 anos, 15 anos. E eu esperava, né, que Deus pudesse me dar uma resposta através dos encontros vocacionais. Até que, então, com 17 anos de idade, feito já os encontros vocacionais, eu decidi, então, ir para o seminário. E onde era o seminário? Seminário diocesano mesmo, no Itapejica. Lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, ao lado nós temos o seminário diocesano. Foi quando, no final, você depois virando padre, acabou indo para lá, mas nós vamos chegar lá. Exatamente. Nessa época nós tínhamos a formação de filosofia separado da formação teológica. Então, casa de filosofia era casa de teologia era outra, né? Então os filósofos ficavam no Itapejica, enquanto os teólogos ficavam no Lavras, até depois fundir as duas casas. Para que o nosso telespectador entenda um pouco mais, é importante que eu diga assim, né? O padre falou da casa de filosofia e a casa de teologia. É que os primeiros anos eles cursam a filosofia, não é isso, 3 padre? anos. 3 anos de filosofia e os outros 4 anos de teologia. Fala um pouco sobre isso aí, padre, é importante para que o telespectador, quem sabe, a gente está dizendo aí, quem sabe não desperte um pouco de vocação, pelo menos a inquietação, aquela que ferveu, né? Aquele fogo que brotou em ti também lá com os seus 15 anos, quem sabe a gente não consegue transmitir isso para o telespectador. Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. São 3 anos de filosofia, um trabalho árduo na atividade de pensar, de conhecer o ser humano em primeiro lugar, sua forma de pensar, sua forma de se comportar, para depois então fazer teologia. Teologia, que é um curso bem exigente também, na área não só do conhecimento do ser divino, mas também da doutrina da igreja. Então você vai conciliar essas duas dimensões, por isso filosofia e teologia. Na época feita em casas diferentes, porém estudando na mesma faculdade. Hoje, a mesma casa e a mesma faculdade. E você se ordenou quando? Você foi presbítero? A ordenação? A minha ordenação foi no dia 3 de agosto de 2012. Né? 2002, completando 12 anos agora de sacerdócio. Foi na paróquia São Judas Tadeu. Na época, ainda a paróquia São Judas Tadeu. Hoje o santuário São Judas Tadeu. Quem está lá é o Padre Francisco. Padre Francisco Veloso, né? Isso. Tá um nosso também conhecido, né? Isso mesmo. Depois de lá você assumiu qual paróquia? Sua primeira paróquia? Então, eu fui ordenado diácono dia 21 de abril
Depois eu fui sacerdote no dia 2 de agosto e logo fui para a paróquia Santo Alberto Magno, no Seródio. Fiquei lá como diácono e fiquei lá também como padre. Então você ficou quanto tempo de diácono? 6 meses? 6 meses de diácono, isso. E a sua ordenação foi feita por qual bispo? Dom Luiz Gonzaga Bergonzini. Esse falecido Dom Luiz, que foi Exatamente. segundo bispo da cidade de Guarulhos. Exatamente. E depois o senhor, da Santo Alberto, o senhor vai para Nossa Senhora de Lourdes. Aí Isso. é o filho que volta lá para o primeiro, pertinho do primeiro estágio do estudo, que é da filosofia. Aí você voltou para lá. Mesmo. E foi lá que a gente teve um contato um pouco maior, né? Quando você está na paróquia lá, não é isso? Em que eu trabalhava fazendo a ligação entre o governo e a Igreja Católica, e lá nós acabamos aprofundando a amizade. Exatamente, inclusive porque o governo era parte integrante, né, da missa dominical, estavam sempre presentes, moravam lá na paróquia. Já era o prefeito Sebastião Almeida, já né? Era o prefeito Sebastião Almeida. Que havia com a dona Lourdes, mas participava antes de ser prefeito, né? Exatamente, antes. Sua paróquia, lá na paróquia que você está. De lá você vai para Micail. Lá eu fui para o Santa Luzia do Micail. Experiência extrema, de um lado a outro, né? Então fui com o objetivo de conduzir, na época, 13 comunidades. Lá em Nossa Senhora de Lourdes éramos em 2 comunidades. A paróquia e o Hospital Estela Maris. E depois fui para essa área de Santa Luzia. Uma experiência, para o telespectador entender, um assunto que nós ainda não abordamos. As paróquias, elas têm, como aqui, né, tem que a gente pode considerar a sua matriz, né, e tem no entorno dela, porque a igreja ela pega todo um perímetro dentro da cidade. Então, nesse entorno, ela tem aqui os fiéis que participam, no caso aqui da Nossa Senhora Aparecida, e tem mais algumas comunidades onde os padres também são presentes e também celebram, não é isso, padre? Exatamente, é o que a gente chama de igreja matriz e capelas. E aí lá na Santo Alberto são 13. Na Santo Alberto não, na Santa Luzia, isso, eram 13 comunidades na época. 13, e só você como pároco? Só eu como pároco. Aí o bispo, Dom Luiz, que me nomeou para lá, me deu como apoio, né, um conjunto de 3 religiosas e também um seminarista, que hoje é o padre Cássio, que trabalhou comigo lá também. Cássio que eu fui a gente fala assim, né? A gente ajudou a promover um pouco o Cássio, né? Através de tudo que a gente trabalhou na comunidade Santo Antônio de Gopoúva também. Isso. Mas a gente volta, esse papo está super gostoso. A gente vai fazer um intervalo e volta já já para contar mais histórias aqui e lembrar um bom tanto da caminhada do Padre Marco. Daqui a pouco a gente volta. Você está nos assistindo para continuar contando esse papo gostoso aqui com o Padre Marco Vinícius. E nós paramos enquanto você explicava um pouco sobre a sua atuação corrida, né, lá no Micail, que é um bairro aqui da cidade de Guarulhos. Você sempre teve mais voltado, pelo menos nas outras... apesar que você teve lá no Seródio também, então você equilibrou o lado de lá com o lado de cá, né? Já passou em algumas regiões da cidade. E do Micail você acaba fazendo uma opção, né, que você tem aí, que é um assunto que a gente vai entrar agora, que o Padre Marco é o responsável pela comunicação da diocese. Então ele sempre foi bom. Primeiro um dia nós vamos precisar gravar uma missa com ele, né, para que a gente tenha a oportunidade de ver a interação dele com a comunidade. Mas os padres normalmente eles têm essa facilidade obviamente, de se comunicar com a população. Mas o Marco tem um quesinho especial, acho que é isso, além do dom, né? Um quesinho especial no lido com a comunidade e a sua proximidade, né? A sua familiaridade com a comunicação, que obviamente está o levando a fazer a faculdade de jornalismo agora, que ele vai contar um pouco para a gente, e ele é responsável pela comunicação da diocese. Ele me contava em off que está assumindo a Folha Diocesana a partir de agora, tem o site da diocese, então agora a gente vai entrar um pouco nesse outro mundo, que é um pouco da especialização agora, né, que o Padre Marcos coloca, e a gente vai explorar um pouquinho ele para ele falar um pouco dos meios e falar um pouco dessa vontade dele, né, dessa nova unidade e essa nova atribuição dele aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia. Greg, então,
O Dom Joaquim, quando tomou posse da diocese, ele via com muito carinho o setor de comunicação. Não que Dom Luiz não visse, mas devido à doença, à debilidade de Dom Luiz, então, as coisas tomaram um rumo mais tranquilo. Enquanto veio Dom Joaquim, ele decidiu então priorizar a comunicação. E aí então me escolheu como alguém dos padres que iria fazer a faculdade de comunicação. E dentro desse aspecto da faculdade, o jornalismo. Justamente por causa dos meios, por causa da assessoria de imprensa, por causa de muitas coisas que o jornalista tem acesso a fazer. Daí então entreguei a paróquia Santa Luzia por ser muito grande e a faculdade exigir muito os estudos e fui acolhido aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia pelo padre Jair, que me acolheu como vigário dele. Ele é o responsável, Em toda a paróquia nós temos um pároco, que é o primeiro responsável, e temos o segundo, que aí vem como auxiliares, chamado vigários. E eu sou vigário aqui em Nossa Senhora Aparecida. Então, com a minha chegada aqui, eu pude me dedicar mais ao setor da comunicação na igreja, procurando estudar jornalismo, hoje fazendo jornalismo na FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação na Vila Mariana, no 5º semestre de jornalismo. Como você ressaltou, assumindo a Folha Diocesana, dando um apoio ao site e procurando também nas paróquias desenvolver o trabalho na área da comunicação, seja nos boletins, seja nos portais criados pelas paróquias e assessorando em palestras, em tantos outros aspectos da comunicação aqui na cidade. Nós temos dentro da igreja, a igreja é feita também de pastorais, que é como os leigos também participam mais da vida da igreja, padre? Exato. E obviamente que eu queria que o senhor fizesse um pouco dessa comparação, e aí vou tornar a nossa conversa um pouquinho mais picante, no sentido do que o papel da pastoral da comunicação, que aí a gente chama de PASCOM, que o padre disse, se existem uma boa parte das paróquias hoje tem, e elas envolvem principalmente os jovens. Então, duas coisas, padre: o papel da juventude, que eu queria que o senhor abordasse, a importância da juventude na PASCOM, e porque eu falei de apimentar. Eu vejo que as comunidades pentecostais, e as neopentecostais também, elas começaram a ir por um caminho de enriquecer a questão da comunicação, seja nos programas de televisão, seja na sua própria acolhida na comunidade. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente fala uma porção de coisa, a comunicação gestual, para a gente que tem um modo mais italianão, assim, pegar eu assim, e que fala, e os padres falam muito com gestos, Isso. A comunicação gestual, porque comunicação é algo muito amplo. Então, quando a gente tem esse vestião de italianão assim, que nem eu, que fala desse jeito, e muitos padres fazem isso. Mas eu queria que o senhor se ativesse a essa questão, quando a gente fala o papel do jovem na comunicação hoje, a importância, a PASCOM e a acolhida. Como é que você está vendo? Tem melhorado a acolhida, não do padre, mas da comunidade, para quem chega, para quem está chegando na igreja, para aquele novo, o visitante de uma comunidade, ou aquela pessoa que ainda se sente meio com vergonha, mas quer vir, quer se achegar, ou está precisando de Deus de alguma forma. Como é que você vê isso? Primeiro, o papel do jovem. Segundo, por que será que a gente, que algumas outras, e isso é muito positivo, não é ruim, melhor que procure a Deus do que não procure, mas essa relação da acolhida. Então, essa questão da juventude, em primeiro lugar, Greg, é algo que compõe a pastoral da comunicação. A pastoral da comunicação, basicamente, é composta por essa juventude, o que nós chamamos de nativos digitais. Por quê? Eles já estão aí presentes, particularmente nas mídias digitais de um modo especial, e eles trabalham na pastoral da comunicação com muito mais tranquilidade do que outros agentes de pastorais. Então, quando nós falamos de PASCOM, nos cursos que nós vamos dar, vamos compor a PASCOM, nós percebemos a atuação da juventude, mesmo que não formando-se na área de comunicação específica, mas eles já estão no ato de comunicar.
porque estão aí nas redes sociais, gostam muito de música, são capazes de interagir com muitas coisas ao mesmo tempo nessa área da comunicação, e eles realmente têm ganhado um espaço muito grande na igreja. A participação deles tem sido fundamental para um bom desenvolvimento da pastoral da comunicação. É o que eu tenho percebido nas paróquias que compõem essa equipe de comunicação. Então a igreja tem dado essa abertura e aproveitado a experiência desses jovens, com o objetivo principal, educar para o uso da comunicação, da ferramenta. Sobretudo dos meios de comunicação, hoje as mídias digitais. Não esquece do outro assunto, mas eu queria já entrar nessa questão das mídias digitais. A gente tem visto que desde o Vaticano, né, tem o próprio Papa, a gente vira e mexe, está ouvindo alguma coisa, né, alguma coisa no Twitter, alguma coisa no... Né, o próprio Vaticano se ateve a isso, percebeu, bom, especialmente o Papa Francisco, eu preciso falar mais com a juventude, e aí usando essa ferramenta. Acredito que era esse também o anseio de Dom Joaquim, né? Exatamente. E obviamente colocando um padre novo, um padre jovem também para estar participando e estar fazendo isso, né? Então é isso. Nesse sentido, porque o Papa Francisco, ele é realmente o motivador desse encontro, desse jovem, através do meio de comunicação. Nós vamos continuar, depois do intervalo comercial, voltar com o Padre Marco Vinícius para aquela parte um pouquinho mais, eu falei apimentada, mas certamente não tem nenhum inconveniente em ele nos dar um pouco desse comparativo que eu falei sobre a questão da acolhida, né? A comunicação da acolhida, que é aquela coisa mais, não só do abraço, mas do aperto, e de como é que a gente está se comunicando, como é que a igreja, através de quem já faz parte das pastorais, está se comunicando com as pessoas novas ou as que já fazem parte da comunidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mais uma vez com vocês aí, nossos telespectadores, para a continuidade desse papo. Padre, nós paramos naquela parte em que a gente ia comentar sobre a acolhida, né? A importância da comunicação na acolhida. Queria que você falasse um pouquinho desse. Então, a nossa preocupação, é claro que percebemos que as igrejas neopentecostais, irmãos de outras denominações religiosas até mesmo, têm avançado bastante, utilizado bastante esse recurso da comunicação, particularmente para chegar na casa das pessoas, para ter uma proximidade com as pessoas. A igreja, a igreja católica sempre usou também dos seus recursos de comunicação, mas ela nunca nesse sentido teve uma preocupação com isso, porque a linha de proximidade com o povo era outra, era vista pelo cunho dos sacramentos e tudo isso. Então essa proximidade se dá por aí. Mas a igreja hoje, ela reconhece, particularmente com as emissoras católicas que temos, que não dá para ficar fora, mas que está aproveitando toda essa dimensão também, não para concorrer com outras denominações, claro, mas para aproveitar o espaço. Por isso a igreja está se fazendo presente nas TVs, particularmente nos portais, nos impressos. Tudo que ela tem de oportunidade, ela está fazendo, como nós estamos fazendo aqui agora, aproveitando, né, para falar com você, para falar com quem está em casa, para realmente conhecer melhor a nossa igreja. Então ela tem feito isso como atitude de acolhida. Como meios, agora, como acolhida de um modo geral, a igreja está muito melhor a cada dia, sobretudo pela figura do Papa Francisco, que ele realmente tem procurado propor, tanto a frase dele é muito clara para nós, é justamente uma igreja de encontro. Ele quer ir ao encontro, ele quer esse diálogo com os meios de comunicação, com as pessoas, através da proximidade. A frase dele mais conhecida é: necessário que nós, pastores da Igreja Católica, como qualquer pastor, possa sentir o cheiro das suas ovelhas e aí se aproximar delas. É fato. O senhor fala, obviamente, como todo, aliás, não é só todo católico, não. A gente percebe que especialmente os cristãos, mas não só os cristãos, tem na figura do Papa Francisco um sonho de simplicidade, algo que a gente talvez não que os outros papas, né, não tivessem simplicidade, mas ele conseguiu transmitir isso talvez de uma forma muito rápida ao seu rebanho, obviamente também aos sacerdotes, né, que ele também é um sacerdote, mas ele conseguiu passar isso transcendeu a Igreja Católica, é o que nós percebemos.
É legal isso. É um Papa que você está falando. né? Pode falar, Padre. Isso é legal que você está falando, mas só para lembrar, às vezes a gente enfatiza bastante a simplicidade do Papa Francisco, né? E isso parece que quer se sobrepor a outros papas, como você mesmo disse. Mas eu acredito que muito mais do que só simplicidade é o carisma. O Papa Bento XVI não tem esse carisma de espontaneidade como tem Francisco. Porque não quer dizer... ele é mais introspectivo, sempre muito vergonhoso diante das câmeras, diante de uma multidão. E o Francisco não, diferente. Ele é latino-americano. E a formação, então quando a gente, depois que eu disse que esse papo aqui renderão outras entrevistas. A formação do Papa Bento XVI, ela tem um outro estilo da própria formação dele, o conteúdo que o Papa Bento deixou em termos de obras também, em tantas outras coisas, né? Sua formação um pouco mais dura, né? E nós sabemos que é uma formação um pouco mais dura. E aí o que você disse, o Papa Francisco chega, é latino, é isso. Resume tudo, né? Ele é argentino, mas não tem mais tudo bem. A gente brinca com bastante carinho, mas é isso, eu acho que essa é a grande mensagem que ele passa. E uma coisa, né, ele consegue, é isso que a gente está falando, assim, ele consegue sobrepor a Igreja Católica, ele vai além fronteiras mesmo, ele conseguiu muito rapidamente ir além fronteiras da Igreja e adquirir um carisma. O carisma dele fez com que o dom pessoal fosse uma coisa que está nele, né? Está nele. E você, por exemplo, tem muito disso. Tem coisa que não é porque eu estou perto de ti, não, gente. A gente teve a oportunidade de conversar com outros. Todos vocês têm os seus dons. E isso é uma coisa muito interessante em ti também, que você consegue, né, passar isso para o rebanho ali onde você está. Tenho certeza que o Padre Jair deve estar muito contente em poder contar contigo aqui, mesmo com as suas limitações de tempo. Obrigado. Por conta agora, né, dessa caminhada, a faculdade que toma seu tempo, mas virá a serviço da comunidade, eu tenho certeza, né, e da evangelização. Para nós que conhecemos um pouco você, claro que a gente não está no dia a dia, não participa aqui da tua comunidade, mas vou vir aqui participar de uma celebração contigo. Será um prazer, né? Trazer a Sandra aqui. A Sandra talvez até te veja mais do que eu ultimamente, eu não sei, mas capaz, né, de vê-lo, mas a gente vai vir participar, Padre. E eu queria, a gente ficar aqui o nosso compromisso, o seu conosco, de a gente, em um outro momento, estender esse bate-papo, né? Claro. Contar contigo, que é responsável pela comunicação da igreja, em estar falando conosco, abrindo as portas de outras entrevistas para que a gente dê realmente essa oportunidade, né? O fato da gente estar podendo criar um espaço na televisão da cidade, para que a gente converse, leve um pouco dessa intimidade, a princípio, depois nós vamos estar conversando com coordenadores, né, de pastorais, para trazer um pouco do leigo também para a experiência, para que outros também se motivem a participar, né, Padre? Mas queria que você deixasse a sua mensagem para quem está nos vendo, né, para quem está nos ouvindo, e além da mensagem, esse compromisso. Por final, a tua bênção, mas por que é importante participar de uma comunidade? Eu queria que você deixasse essa mensagem para nosso telespectador e telespectadora, por favor. Agradeço a você, Greg, pelo convite, agradeço a você que passou esse tempo conosco. É sempre muito curto falar da beleza da igreja, falar dessa unidade, dessa comunhão, de tudo aquilo que a igreja tem a oferecer. E aproveito para dizer que cada um tem que fazer a sua parte, particularmente nesse período em que nós vivemos, em que não é uma comunicação de apenas receber, mas de interagir, em que todo mundo recebe, todo mundo dá, todo mundo tem condições de interagir para melhorar algo. Então, eu aproveito para agradecer e também parabenizar essa iniciativa de conhecer melhor a nossa igreja. Agradeço a oportunidade, me coloco a serviço, né? Serviço também de vocês como assessor de imprensa, assessor de comunicação da Diocese, para proporcionar outros momentos como esse. E peço a vocês que nos ajudem realmente a divulgar a igreja, a conhecer melhor, não só aquilo que aparece nas grandes mídias, mas aquilo que de fato é a igreja. Porque a grande mídia, de uma certa forma, está muito preocupada somente com aquilo que é peculiar e é danoso, enquanto a igreja é muito maior do que qualquer fato isolado em qualquer situação. Então agradeço a todos, agradeço ao Greg com muito carinho. Eu que agradeço, senhor, e vou derramar a bênção sobre vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, padre. Bom te ver. Obrigado pelo carinho, obrigado você, viu? Que Com carinho sempre. Deus te abençoe.